Eu me lembro de Cajuri, em 1940, aqui nosso movimento todo era de carro de boi. O pessoal colhia nas fazendas, nos sítios, café, milho, feijão, açúcar preto. E nós tínhamos aqui atacadistas que consumiam todo esse produto. Comprava, vendia na região e todo aquele estoque que sobrava, eles despachavam para o Rio. Dos bois que está na frente, do boi de guia, com a guiada no ombro e guiando os bois. Ser candeeiro era um acompanhante, quer dizer, que tinha o carreiro que tocava os bois e o candeeiro ia na frente para guiar os bois. Eu ia com meu irmão, ele era carreiro, ia levando mercadoria aqui do Canaã para Cajuri, né? Não tinha o transporte a não ser carro de boi. E aquela carruagem, né? Então eu ia candeando boi para ele. Comecei candeando boi. Depois passei a ser carreiro. Eu era menino, candeei boi. Depois de candear boi, passei a carrear. Eu era candeeiro de boi do meu pai. Então nós virávamos do Cocais para cá para ir para Cajuri. Nós pegava aqui essa estrada aqui. Para não pegar, nós pegava para o Paraguai e sair lá no Cajuri. Cajuri é porque é o único ponto aqui mais próximo que passava a linha de trem. O princípio mesmo foi com o burro. O carro de boi já foi evolução. Botava uma boiada na estrada aí, 8 boi na estrada, o carro muito bom para cantar. E vinha carreiro de São Bento, de Araponga, aí juntava tudo aí. São Miguel, uns de mais perto. Araponga era a cidade aqui do Alto da Serra mais distante. Tudo que se colhia na região, Paula Cândido, Porto Firme, tudo que era produto agrícola, que era em quantidade, em tamanho maior, era vendido aqui em Cajuri. Porque tudo chegava, tinha o preço justo e todo ele era adquirido pelos atacadistas aqui. A mercadoria não voltava, então eles não perdiam a viagem. Lá tinha aceitação de tudo que quisesse vender, o Cajuri. E a linha ainda passa lá até hoje, no trem, lá trem de ferro. Então lá que transporta, entregava tudo lá. E toda a produção aqui produzia açúcar mascavo, né? Que os engenhos produziam açúcar mascavo, rapadura, produção de capado, que era em quantidade, né? Que as fazendas tinham venda de capado. Capados já vivos, que tinham que ficar molhando durante a viagem para eles chegarem vivos no Rio de Janeiro. E também em banha, ficamos a banha aqui e despachávamos para o Rio. Carreta que eu fazia, puxando milho, era feijão, café. Era um arroz, era um café, era um feijão, era um milho. Levava milho, feijão, levava café, levava açúcar. Café, capado, arroz, feijão, que ia tudo para lá, para Cajuri. Açúcar cansada, você viu falar, né? Aqui compramos toda a produção da região. Açúcar preto, café, arroz, tudo que se produzia na região, por atacado, era vendido aqui. Por exemplo, nós tínhamos aqui compradores de galinha que despachavam antigamente para Brasilaves. Brasilaves era no Rio de Janeiro. Então era uma média de 150, 200 engradados de galinha pela manhã. Aí já visto que eles aumentaram lá a plataforma, onde botava as cargas lá de fora para carregar, porque já não comportava mais a que tinha. Então ela foi triplicada o tamanho. E durante muitos anos, então, tudo era transportado naquela ocasião pelo carro de boi. Porque sítios e fazendas, além de não ter estrada, não tinha o transporte coletivo motorizado. Tinha só carros de boi. Antigamente enchia o carro de boi de tarde, da parte da tarde, né? Para sair de madrugada. Carreiro fazia toda semana, alguns dava 2 viagens por semana. Era 3 dias para ir e voltar. A viagem era longa, eu dormia 2 noites.
Passava nas estradas muito ruins, estrada não tinha estrada antigamente. Não tinha estrada. Até aqui ali os lugares de estrada, até o lugar de caber o carro de boi com a boiada. Era deficiência total, né? Não tinha estrada. Até hoje é difícil estrada boa, imagina naquele tempo. Costumava que parava, demorava mais por isso, dava chuva, o carro ia com lona. Então dava chuva, arrancava a ponte, eles iam armar aquilo para passar, outra hora tocava, atolava o carro, mas passava assim mesmo, e era aquela dificuldade. A estrada era ruim, só passar no risco. Quando chovia muito, atoleiro por todo lado, tinha lugar que a gente tinha que chegar a mudar a estrada. Quando tinha um lugar para passar, tinha que, às vezes, chegar e cortar a cerca e passar. Ah, daqui no Cajuri, para sair de casa, de perto do Canaã, em Cajuri, lá, levava 2 dias de viagem. Um dia para ir, outro dia para voltar. E um pedaço da noite. Daqui a Cajuri, em média, eles levavam uma semana, 6 dias na estrada para ir e voltar. Era 2 dias e tanto, 3, para lá e para cá, era semana inteira, para ir lá e voltar. Umas 15, 20 horas por aí. Ia num dia e voltar no outro. O boi era 5 juntas de boi, aí veio diminuindo os bois, né? Que voltou para 4 juntas de boi, depois voltou para 3, como chegou a voltar até para 2, agora hoje, quando você vê que a boi é uma junta só, né? Porque já não depende deles, não tem tanta quantidade, porque hoje todo lado tem estrada, né? O Zé Bernardo era candeeiro do meu avô, vinha vindo quando pensa que não apareceu uma onça na frente querendo pegar o candeeiro. O candeeiro falou, ô seu Zé, tem um bicho só me rodeando aqui, o que eu posso fazer? Porque tem um bicho só me rodeando. Só meu filho, isso é um cachaço muito bravo que tem aqui nessa fazenda, e se ele chegar, você mete o pau, não fica mole não, mas dá a volta rápido e desengata a corrente dos bois de guia, que naquela época eles trabalhavam era com 10 bois, né? As 5 juntas de boi, você entra no meio dos 4 bois, você vai candeando os contra a guia e tocando, segurando a corrente dos da frente, mas se acontecer o porco chegar, você bate mesmo, você fica esperto. Você já vai indo. Quando vai chegando, logo em seguida, o candeeiro, ele deu um grito, ela afastou um pouquinho, tinha uma porteira, o candeeiro correu, abriu a porteira, passado, e tinha um vale assim. Antes dele fechar a porteira, ela só pôs a mão assim lá do outro lado do vale, atravessou pareado, coisa, procurando a maneira de ver se catava no cabeçalho do carro. Ele disse, puxou na onça uma reiada, ele desceu do cabeçalho, a sogra enrolou na onça, a onça arrancou do cabeçalho, passou por cima do boi e mandou ele por cima com o peito, por cima aquelas estradinhas boiadeiras, o peito na terra seca, aquilo só arrancando, arrebentou o peito da camisa dele toda, mas nisso aí ela assustou, né? Ela pegar aquela reiada, ela assustou, fugiu um pouco, distanciou dele, ele acabou de chegar na fazenda, veio tocando, acabou de chegar aí, deu uma calmazinha. Naquela mesma noite, na saída da fazenda, ela comeu 2 carneiros. Boi naquele tempo não mansava, se acostumava. Às vezes era só com carreiro, tinha uns que era. Agora já tinha outros que às vezes acostumavam com candeeiro, mas tinha um que nem com candeeiros não acostumava. Depois eu tinha um gato, meu irmão mora ali. Ele ganhou um gatinho que eu ensinei o gato a levantar o boi deitava e eu chegava o gato na venta dele e apertava a cauda do gato, meu filho, o gato juntava na venta dele, miava, o boi levantava. Mas o gato muito esperto, um dia, não sei onde é que ele arrumou, rapaz, na hora que o boi subiu, ele escapuliu, o boi pisou nele, que ele só tremeu a cauda, ele morreu. Aí foi um azar medonho, o menino pegou a chorar por causa do gato, eu fui lá na minha avó, busquei outro gato para ele, e aí ele controlou um bocado. Tinha 2 paradas, saía daqui de Araponga, fazia 2 paradas, e chegava em Cajuí, vinha de lá também e fazia 2 paradas, que não dava, não tinha condições, porque o boi não aguenta, né? Se for além de força e se for para andar a galope, ele não aguenta mesmo, né? Então é totalmente lento. A gente passava
lá para Capivarra dos Gomes, fica aí atrás. Então ficava lá na balança. Levava a carga, entregava, tinha dia que de lá nós passava na estrada, que ia para Araponga. Daí com o carro cheio ia, posava lá no Salão Batata, pra cá do Cajuri. A gente levava a comida, o material para fazer a comida na estrada, né? Porque a gente não tinha jeito de comer em restaurante, nem pensão, nem nada. Fazia comida na estrada. Esse objeto aqui era trempe de carreiro. A gente chegava, fincava ela no chão, cindia o fogo e para a gente fazer comida. 2 panelas. Sempre fazia duas comidas só, feijão e arroz, né? E se tinha uma carne também, depois tirava, tornava a quentar. A comida de carreiro era muito simples, né? Se fazia a carne cozida na panela junto com misturada no arroz. Muitas das vezes, para quem gostava, usava a farinha, né? Essa farinha que nós conhecemos hoje, farinha de milho, naquele tempo é conhecida por farinha de pilão, né? O arroz era todo limpo no pilão, que se comia. Então ele levava o arroz, levava feijão para cozinhar, isso aí sempre tinha. Levava a carne, porque era a época de muito porco, engordava muito porco, né? Então sempre tinha a carne, levava o toicinho para fritar, porque era mais fácil de transportar, porque se fosse a gordura, por exemplo, do porco, que ia derramando, né? Então levava o toicinho, fritava, tirava o óleo, a gordura na hora e comia. O torresmo servia de mistura, né? Era feijão, angu, né? Mais alguma coisa, tinha dia que tinha arroz, tinha dia que não tinha. Então aquilo ali levava arroz, feijão, levava gordura, carne, um ovo, rapadura. Antigamente usava rapadura, né? Fazia o feijão tropeiro e eles levavam toicinho, comia toicinho assado da estrada e eles gostavam da brincadeira. Aquilo que era o básico para o gasto, eles levavam de casa. Mas além do mais, ainda tinha os pontos, as vendinhas de rodar na roça, porque ainda o nego Tião sempre me contava que ele comprava as roscas, aquelas roscas de forma grande, que ele enchia o braço, ele vinha com as roscas enfiadas no braço até. Aquilo era para poder usar com café. Quando me chegava lá, pegava e levava uma esteira de taboa, de junco. Chegava lá perto do fogo, lá debaixo do engenho, que lá era um conto grande, né? Aí lá arranjava lá 5, 6 carros de uma vez. Aí pegava, meu pai pegava e estendia a esteira lá, tinha os cabeceiros, estendia a esteira lá no chão, perto do fogo. Aí nós deitávamos os cabeceiros, não gastava nem coberta também não. Ficava por ali, dava certa hora, abria a esteira debaixo do carro e para poder dormir. No tempo limpo, o carro era tordado, tinha uma esteira que tordava o carro todo para cima, e com lona e tudo para não molhar o mantimento, né? E a gente dormia debaixo do carro. Eles tinham uma lona muito boa, deitava em cima do carro, carreiro com dinheiro, deitava, passava a noite em cima do carro. O tempo, se tivesse bonitas, dormia por baixo do carro. Dali ele posava, no outro dia levantava cedo, pegava, botava os bois do carro, daí o Cajuri entregava cereais lá no armazém. A gente ia, dormia na estrada, chegava lá no outro dia, descarregava e voltava para casa, né? Antigamente o carro era todo praqueado, se ele não fosse praqueado, ele não entrava dentro da cidade. Sem calçamento, tudo era barro aqui ainda. O carro de boi trançava para cima e para baixo, fazia filas de carro de boi transportando feijão e açúcar cansado. O dia amanhecia, ficava uma média de 8, 12, 15 carros de boi aqui na cidade. Aí já vi que tinha alguns candeeiros, quer dizer, que ficavam na frente do carro de boi. Quando viu o trem, esqueciam de avisar para ele como é que era o trem. Quando ele viu o trem fazendo aquele barulho, ele largava a guiada e saía correndo de medo. Aquele monstro que vinha, tinha que pegar ele lá embaixo para trazer de volta, né? Para explicar que aquilo não é perigoso, não ia sair da linha. E o bonito do carro de boi é que para eles entrarem na cidade, eles tinham que entrar cantando. O carro de boi que não cantava, não era... O carreiro, a alegria do carreiro é ver o carro de boi cantar. E o cara ainda me explicou que o carro para cantar, o eixo tinha que ser fino.
o eixo mais fino, e aí jogava nele um óleo, espécie assim, um azeite de mamona, sabe? Para ele não, aí ele esquentava mais, aí dava aquele som bonito. Que o carro, a alegria do carreiro é ver o carro de boi cantar. Carro que entrava na rua, que não cantasse, quase que dava a vaia do carreiro. E teve um carreiro que chegou lá em Cajuri com um facão muito grande, e um carreiro conhecido. A polícia veio, deu um arranco, ele tomou o facão. E o carreiro sempre era quase obrigado, quebrava um casilho, não tem, ele tinha o facão, né, para usar, tinha valor o facão. Às vezes o boi caía, não tinha jeito de abrochar, cortava a brocha e esse negócio. Mas e a polícia ficou contando caso, interteu um bocado, e o carreiro tinha um menino que carreava também. Chegou na hora que a polícia esqueceu um bocadinho, ele mão no facão, tinha muita gente, misturou no meio de boi, no meio de carro, a polícia não viu ele, acho que desapareceu, viu no facão. O facão ele trouxe ele. Na chegada deles, eles já descarregavam, pesavam e ia voltando. Entrava por aqui e voltava por ali, todos eles. Do armazém, aí pegava dali, pegava e vinha embora, chegava a descansar com força base às 4 horas da tarde, viajava de novo para trás. Então Cajuri automaticamente era um polo atacadista, na época, muito forte. Abastecia Viçosa, Ervalha, Coimbra, toda a região aqui. Foi um mercado que sempre prevaleceu durante anos atacado. E também distribuímos açúcar, o açúcar cristal, que era revenda, fazíamos revenda. Tínhamos atacadistas também de querosene, aqui do Rio. Então vinha 2, 3 vagões, José Dias de Andrade, ele importava vagões de querosene, eu lembro da marca, era Jacaré, e também distribuía para toda a região o querosene Jacaré, entendeu? Os que vinham trazer mercadoria para nos vender, também compravam o querosene para revender na cidade deles. Então aqui foi um polo muito bom na época, de compra e venda de mercadoria. Sempre trazia as coisas de lá que aí não tinha, trazia sal, trazia açúcar, trazia alguma encomenda que fosse de ferramenta, as coisas assim, trazia para trás, né? Não tinha jeito para transportar para cá, aí vinha nos carros de boi e entregava nos armazéns aqui. Sempre naquele tempo era sal, era açúcar, era querosene, era as coisas de armazém, né, que o pessoal comprava. E tudo que se comprava vinha dos outros países, fábrica, ferramenta, açúcar, por exemplo, bala, biscoito, enfim, tudo que se vendia no comércio tinha de vir de fora, né, das fábricas. E as fábricas eram só São Paulo, Rio de Janeiro. Era bebida, açúcar, tudo, cereais, pinga vinha muito de lá, vinha muito açúcar. Eu levava açúcar cansado e trazia da outra. De lá para cá não trazia, o camarada levava daqui para lá, mas não trazia nada não. Aqui que era mais ou menos a balança dos preços para depois exportar. E foi justamente o açúcar preto que a gente exportava muito, que quebrou os nossos atacadistas daqui. Depois de 55 mais ou menos, foi quando começou a entrar o açúcar cristal em quantidade, e o açúcar preto comprava-se em quantidade e foi despachando e armazenando no Rio, nos depósitos lá do Cais do Porto. Acontece que não houve mais exportação do açúcar preto, não teve cotação. Infelizmente, o final foi justamente esse, que quando o açúcar preto perdeu o mercado totalmente, eles estavam não só abarrotados, não aqui, mas lá no Rio, no Cais do Porto, tinha mandado tudo que tinha de açúcar preto e também o café, que houve problema também com o café. Então, com toda a mercadoria deles estocada no Rio de Janeiro, sem mercado, e depois foram obrigados a jogar fora o açúcar, pagar ainda para jogar no mar, na época, e voltaram sem o dinheiro para pagar a quem eles tinham comprado, realmente foi a falência de todos eles. Vamos dizer, o João Mafia, que era um grande atacadista, o Totônio Andrade, que também era outro atacadista na época, aqui o seu Alexandre, o seu Nassif, enfim, sua Bíblia. Então todos eles, infelizmente, pereceram naquela época, comercialmente falando. Parou o mercado direto, totalmente. Você quase não se via carro de boi aqui, muito poucos. Só continuou mesmo, Brasília Alves, galinha, muito, que vendia demais aqui. Todo dia chegava carro de boi, mas carro de boi carregado de engradado de galinha, que comprava e logo despachava para o Rio.
já para nós era um grande progresso ter aqui estrada de ferro, entendeu? Que deu escoamento a tudo que se produziu na região. Agora, ultimamente não, isso já não existe mais. E Viçosa tornou-se um polo comercial grande e Cajuri ficou uma cidade tranquila, pacata e só revendendo o que compra de Viçosa. Na ocasião, os carros de boi todos cantavam, né? Porque a cantiga deles e tal, isso já era quase normal. Entendeu? Era bonito, não era cidade.